É isso aí, pessoal. E hoje o tema de hoje... Matando as ideologias, é isso mesmo? Matando nossas ideologias. E aí, mas quem que vai responder isso pra gente? Ninguém mais, ninguém menos que ele, Pastor César. O que é isso, matando nossas ideologias? O que significa esse negócio? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, esse tema é bem atual, é uma coisa que nós ouvimos muito, né? Hoje se fala de tantas ideologias. E o que é ideologia? Não vamos entrar no contexto histórico, sociológico, porque não é essa a questão, mas o senso comum hoje, o que é? É um conjunto de ideias, de valores externos que acabam nos influenciando nossa postura, nosso comportamento, os nossos pensamentos. Na verdade, começa a influenciar os pensamentos e depois nós partimos para um comportamento segundo a ideologia que é nos proposta ou nos imposta, né? Nem sempre proposta, então, mas muitas vezes imposta. Então nem tem o comportamento, mas já está acontecendo lá na cabeça. Exatamente. Já está o processo já. É isso aí, começa primeiro trabalhando no nosso modo de pensar e aí nós passamos a agir daquela forma. E por que a gente precisa matar essas ideologias, pastor? Tem um poeta popular que falava assim, vocês lembram aí, né? Ideologia, eu preciso de uma para viver. Lembra disso, né? Tem uma música, né? Sobre essa época, não. Tá bom. Até canto pra você. Então, o que é a necessidade de matar as ideologias? Depende do quê? Depende o quê? Hoje, nós somos muito bombardeados, há uma pressão muito grande, há uma intolerância. Hoje nós vivemos um mundo intolerante. Bastante. Se eu tenho algo, uma ideologia, a pessoa ou eu não consigo suportar a sua, tolerar a sua. Hoje nós vivemos num mundo muito intolerante, né? Então, nós temos convicções, nós temos, como cristão, né, nós temos uma regra de fé. E isso é inegociável para nós que somos cristãos. Então, né? essa deve ser a nossa ideologia. Ideologia, sim, né? Seria isso. Podemos trazer ideologia porque é uma palavra aí que está isso, exatamente, na moda, né? Agora, né? Que não é exatamente um conjunto de ideias, né? Como uma ideologia, mas é uma regra de fé. E é isso, para nós, tem que ser inegociável. Fora isso... É incontestável, né? É incontestável. Entendeu? Então, o que nós devemos tirar das nossas vidas? Tudo aquilo que ofende aquilo que Deus colocou como princípio para mim e para você como homem, né? Agora, uma coisa que nós temos que entender e que nós temos que pensar, se Deus deixou regras, valores, princípios, isso não é para nos causar dano. Deus não quer nos ver triste, Deus não, muito pelo contrário, tudo aquilo que Deus coloca para nós como uma regra não é para o benefício dele, porque Deus é pleno. Deus é pleno. Ele não precisa. Não precisa. É para o nosso benefício. É para a nossa vida ser abençoada. Então, quando na verdade nós abrimos mão de coisas e valores que não estão compatíveis com a palavra de Deus, nós não estamos perdendo, muito pelo contrário. Nós sempre estaremos ganhando. Eu posso falar assim, ó, quando a gente compra uma TV, vem com manual. Né? E aí a gente consegue utilizar, sem ler o manual, você consegue ligar a TV, sincronizar, isso é uma coisa muito simples, né? Mas às vezes por não ler o manual da TV, a gente acaba perdendo muitas funcionalidades dela. Às vezes ela é uma TV que é 3D e você não sabe, deixou o óculos guardado, mas você não leu o manual. E tá lá assistindo um filme 3D, em 2D porque você acabou não lendo. Eu posso falar que a Bíblia é o manual do homem e muitas das vezes ele está se usando errado porque ele não leu. Não tenha dúvida, a Bíblia é um manual para as nossas vidas, né? De como, primeiro, nós vamos entender através da Bíblia o coração de Deus, as expectativas de Deus, como agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, tem uma contrapartida dele, que é nos abençoar.
Se a gente for pensar o exemplo que você deu da televisão, ou de um aparelho, ou qualquer... Nós não temos paciência de ler o aparelho. Nós gostamos mais de começar a fuçar, não é? Já vai lá, vamos lá. Tirou da né? caixa, liga. Liga e vamos ver. O que faz esse botão? E realmente a gente perde algumas funcionalidades. A Bíblia, ela deve ser estudada, deve ser mais do que estudada, conhecida e praticada, né? A própria Bíblia fala, né? O Senhor fala em primeira pessoa através do profeta, ele diz assim: meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E qual conhecimento? Conhecimento dos princípios da palavra de Deus. Então, infelizmente hoje, se nós formos pensar, eu não tenho como colocar um percentual, um número, mas quantas pessoas hoje têm o hábito de ler, estudar, ter uma devocional de qualidade, não aquelas devocionais que a gente recebe num grupo, repassa para o outro, isso não. Mas o quanto nós temos no nosso dia a dia a prática de debruçar sobre a Bíblia, estudar, pegar aquele versículo, trazer para a sua vida, não é? Se nós formos ver isso no nosso meio cristão, nós ficaríamos assustados de ver quantos que fazem isso. Né? Homens, são aquelas orações, levanta de manhã, Deus abençoe meu dia, abençoe minha família, em nome de Jesus, vou para a guerra. Ou oração da noite. Oração da noite. Deus abençoe minha noite, em nome de Jesus, amém. Começa orando, termina orando faça mal, só faça bem. Termina orando em línguas à noite, né? Mistério, né? Mistério. Então, queridos, agora, se nós não tivermos o conhecimento da palavra, se nós não tivermos a palavra guardada no nosso coração, é muito mais fácil nós sermos influenciados por essa pressão, por essas ideologias, por esses conceitos, por outras culturas, não é? Então hoje é muito comum nós ouvirmos aí conversando, um bate-papo aí entre homens cristãos, não é? Eu sei que nós não estamos falando só para homens cristãos, estamos atingindo muita gente, mas é muito comum, e podemos falar até em qualquer outra conversa. Quando a gente vai falar a respeito de Deus, das coisas de Deus, que nós ouvimos muito, eu acho que Deus não pensa assim. Então tem muito achismo, quando na verdade não temos que achar nada. Faculdade de Axiologia formou muita gente. É isso aí. Então tem tudo na palavra, o que Deus quer e o que Deus também não quer. Sim.